No episódio de hoje, o dilema das mulheres que precisam trabalhar para garantir o sustento e, ao mesmo tempo, cuidar dos filhos. Porque hoje eu sou chefe de família, então se eu não trabalho, não tem como dar uma alimentação para os meus filhos. E um projeto da ADRA que há mais de 30 anos recebe crianças no contraturno escolar e se torna um apoio importante para muitas famílias. De não estarem nas ruas, de não estarem muitas vezes em perigo com pessoas desconhecidas. Então ela sabe que um período do dia vai estar ocupado pela escola e o outro período vai estar ocupado com o núcleo aqui. Um lugar onde as crianças participam de atividades educativas e também têm tempo e espaço para brincar. Também atividades de convívio com animais. Nós temos uma mini fazendinha, o que faz com que as crianças tenham uma interação, uma orientação também de como cuidar do meio ambiente e da natureza. Em um cotidiano de tanta correria e desigualdade, a indiferença se tornou parte de nossas vidas. Vítimas de emergências ou aqueles em condições de vida precárias acabam muitas vezes ignorados. Mas que histórias podemos descobrir quando pessoas em necessidade encontram compaixão? Eu sou Fernanda Beatriz e vou te mostrar biografias de vidas transformadas por uma segunda chance em Retratos, Histórias Não Contadas. O interior de São Paulo é conhecido pelo desenvolvimento e pelas cidades que cresceram ao redor da indústria e da agricultura. Uma delas é Araçoiaba da Serra, localizada na região metropolitana de Sorocaba. Araçoiaba da Serra é um nome que vem do tupi e significa manto de penas de guarás. O guará é um pássaro muito comum aqui na região. Mas a cidade, com o passar do tempo, se tornou conhecida mesmo por Esconderijo do Sol. E foi essa paisagem que, no passado, atraiu os bandeirantes, que, claro, vieram para cá em busca de ouro, mas, na verdade, encontraram muito minério de ferro. E isso fez de Araçoiaba ser considerada um dos berços da indústria siderúrgica do país. Bem, Araçoiaba da Serra faz parte da região metropolitana de Sorocaba. É uma cidade pequena, aproximadamente 35 mil habitantes. Está aí a 120 quilômetros da capital, São Paulo, né? É uma cidade pequena, porém, geralmente nos finais de semana ou nos feriados, esse número dobra, porque nós temos muitas chácaras aqui. Muita gente chega em busca de descanso e contato com a natureza, atraída pelos diferentes lugares que a cidade oferece para visitar. Uma cidade turística, tem aqui o Morro de Ipanema. Pontos turísticos como o Lago Municipal, nós temos o Castelinho, nós temos a Praça Central. Mas o turismo não é a única atividade que movimenta Araçoiaba da Serra. Boa parte da economia ainda vem do trabalho no campo. É uma região onde a área rural é bem grande, então se vê que são famílias pequenas, trabalhando na agricultura. A economia gira em torno das plantações, do comércio da cidade. Eu não sei se vocês conhecem ainda, nossas lojinhas ali no centro. O comércio da cidade, penso eu que não é tão forte devido a estar muito próximo de uma cidade maior que é Sorocaba. Essa proximidade com o grande centro traz oportunidades, mas também cria desafios para a economia local. Em muitas famílias, o salário mal dá para chegar até o fim do mês. E essa realidade pode aumentar a vulnerabilidade social. E há muita vulnerabilidade das famílias e, logicamente, das crianças, tanto na área rural como também na cidade, né? Acaba afetando a cidade. Que geralmente, quando tem o aspecto econômico, já vem também a violência junto, né? Eu entendo assim, eu vejo desta forma. Porque aí entra também a questão das drogas, né? Do tráfico. Para apoiar as famílias da região, este núcleo recebe crianças e adolescentes no contraturno escolar.
O espaço é mantido pela ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, e já tem mais de 30 anos de história. No total, hoje, nós temos 80 crianças, que são 40 na turma da manhã e 40 na turma da tarde. No espaço, meninos e meninas entre 6 e 15 anos participam de diversas atividades. Tem recreação, esportes, artesanato, informática, música e momentos de leitura. Também atividades de convívio com animais. Nós temos uma mini fazendinha, o que faz com que as crianças tenham uma interação, uma orientação também de como cuidar do meio ambiente e da natureza. Enquanto aprendem e se divertem, as crianças ficam em um ambiente seguro. E isso traz tranquilidade para muitas famílias que precisam trabalhar durante o dia. A ADRA é uma parceira de longa data, né? Na nossa gestão, a gente tem fomentado essa parceria. Hoje são mais de 80 crianças em contraturno escolar, fazendo um trabalho fantástico. Então, hoje a gente percebe, né, o desejo da população em acessar o serviço que a ADRA, a Núcleo Vovó Josefina, faz na cidade e com certeza colhemos frutos para o futuro. Muito interessante porque a mãe, eu falo a mãe porque tem muitos lares que o pai não está presente mais. Então é a mãe que tem que sair para trabalhar. E como que ela faz com o filho? Com os filhos, muitas vezes. Então ela sabe que um período do dia vai estar ocupado pela escola e o outro período vai estar ocupado com o núcleo aqui, o Núcleo Vovó Josefina, no caso, né? Essa é a realidade de Daiane. Meu nome é Daiane Moraes, tenho 40 anos e moro em Araçoiaba da Serra. Daiane tem 4 filhos e todos eles já estiveram no Núcleo Vovó Josefina. Primeiro passou meu filho Edson, né, que hoje ele tem 18 anos. E foi uma trajetória bem difícil. Na época ele havia perdido o pai dele há pouco tempo. Então o núcleo abraçou ele, né? O núcleo se tornou um apoio importante em um momento de luto e recomeço para a família. Eles abraçaram a nossa história, né? Eles abraçaram a nossa causa ali, tendo paciência, porque quem acaba de perder um pai, né, muitas das vezes se revolta, mas graças a Deus não teve esse tipo de revolta. E eu pude trabalhar, né? Hoje, quem frequenta o núcleo são os 2 filhos mais novos de Daiane, Pietro e Davi. Hoje eles continuam passando por uma situação difícil na família e que a ADRA sempre está apoiando, cuidando, orientando, né? Isso porque Daiane perdeu o emprego pouco tempo depois do nascimento de Davi, o filho caçula. Eu tinha falado que eu estava investigando, né, o meu filho por se ia ser autista ou não, né? A investigação. E quando foi em março, ele foi laudado. Em abril, fui mandada embora. A moça do RH então, vamos dizer assim, não falou explicitamente, né? Mas havia comentado por alto. Desde então, a rotina mudou bastante. Como mãe solo, Daiane precisa de flexibilidade para cuidar dos filhos e acompanhar as necessidades do mais novo. Por isso, hoje trabalha por conta própria. E poder contar com o núcleo faz toda a diferença no dia a dia da família. Eu não tenho rede de apoio, entendeu? Não tenho com quem deixar. Porque hoje eu sou chefe de família. Então, se eu não trabalho, não tem como dar uma alimentação para os meus filhos. Então ela tem a tranquilidade de ter o filho o dia todo ocupado com coisas boas. Pietro frequenta o núcleo no período da tarde e aproveita cada momento. Eu gosto de jogar bola, assistir filmes na sexta, que o tio às vezes passa. Eu gosto de comer, eu gosto de jogar no computador, mexer. Eu gosto de ir em vários lugares. A gente faz passeio pro parque aquático, para Sorocaba, cantar. A gente faz muitas coisas legais. Mas o trabalho realizado aqui vai muito além de preencher o tempo das crianças. E o núcleo fez, assim, eu falo assim, não só em quesito de poder contar aonde deixar. Eu falo da parte de alimentação, que graças a Deus, eles comem melhor lá do que na própria casa da gente.
Oferecemos o café da manhã, o almoço para a turma da manhã e para a turma da tarde. Eles chegam, almoçam e tem um café da tarde. A alimentação faz parte desse cuidado diário. E junto com ela, vem também aprendizados que as crianças levam para a vida. Quando a gente vai lá no artesanato, a tia Cris, que vai lá, ela fala muito sobre respeito, sobre os cuidados com a natureza. Quando a gente come bala, a gente joga no lixo, não no chão, né? A gente aprende a respeitar os tios, os colegas. Então, assim, até em lugares que vai, eles já recordam do que o núcleo proporcionou para eles. E a aula de computação também ajudou muito ele, entendeu? Então, o núcleo foi de grande incentivo para a vida do meu filho. Dos meus filhos, né? São 4 que estão lá, que passaram por lá. Muitos aqui têm a realidade um pouco difícil, mas aqui a gente traz o amor, né, a compreensão do que eles possam levar lá para fora, né? Para quem vive essa experiência de perto, o sentimento que fica é de gratidão. Eu quero agradecer sobre os tios que cuidam bem de nós, sobre as tias que faz muito bem a comida, sobre tudo, sobre os meus amigos, sobre as atividades que eles passam, sobre os padrinhos que dão brinquedo, roupa, alimentação, que eles façam tudo de bom para as crianças que passam lá depois que eu sair. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Depois agradecer o pessoal do núcleo por ter me ajudado todos esses anos, não só em quesito de ter onde deixar meus filhos, mas o cuidado com os meus filhos, entendeu? No próximo bloco, conheça a história de Vinícius, funcionário da ADRA que cresceu no núcleo Vovó Josefina, quando o espaço ainda era uma casa de acolhimento para crianças afastadas do convívio familiar. Deus me dá esse privilégio de poder voltar a ajudar, trazendo recursos para cuidar de quem cuidou de mim. Em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, mantém o núcleo Vovó Josefina. O espaço foi fundado na década de 90 e recebeu esse nome em homenagem à antiga proprietária do terreno. Nos anos 80, um casal, Dona Josefina e seu Davi, não tinham filhos, moravam nessa região, né, exatamente nesse espaço aqui, sozinhos, e tinham o desejo de doar esse espaço para que alguém pudesse fazer um trabalho social. Então, em 1986, ela doou isso daqui, eles doaram, né? E em maio de 1990 foi inaugurado, a princípio como o Lar Vovó Josefina. Nos primeiros anos, o local funcionou como uma casa de acolhimento para crianças que precisavam ser afastadas da família por decisão da justiça. Vinícius foi uma dessas crianças. Cheguei aqui dia 20 de agosto de 2000. Como, infelizmente, aos 6 anos eu acabei perdendo meu pai, morto dentro de um presídio, esquartejado por ser traficante, minha mãe acabou dando meus irmãos e ficou apenas comigo. Mas devido a uma escolha dela de se envolver com relação à prostituição, ela usava a casa à noite e eu passava as noites na rua para não ver minha mãe com outro homem. Esse fato chamou a atenção de uma pessoa que passava pela rua e decidiu ajudar. 2 famílias cuidaram de mim por 2 meses e em agosto de 2000 foi decretado que minha mãe tinha perdido minha guarda e eu dei entrada aqui no orfanato Lar Infantil Vovó Josefina. A mãe de Vinícius morreu 1 ano depois. Ele permaneceu no Lar Vovó Josefina até os 15 anos. Nesse período, mudanças nas leis brasileiras sobre acolhimento de crianças fizeram com que o trabalho realizado aqui também passasse por uma transformação. Então, eles não pegaram mais nenhuma criança
e, ao mesmo tempo, iniciou esse projeto nosso de hoje. Até 2002, era só o sistema de lar, crianças que moravam aqui. A partir de 2002, começou esse sistema do contraturno escolar, serviço de convivência, atendendo 25 crianças. E, simultaneamente, junto com o lar. Em 2006, se encerrou o lar e aí seguiu somente o serviço de convivência de contraturno escolar, crianças de famílias carentes que vinham para cá no contraturno escolar ser atendida aqui. Com o encerramento do sistema de lar, Vinícius, que ainda era menor de idade, precisou ser transferido para outra instituição. E como a minha guarda era do estado de São Paulo e eu ainda tinha 15 anos, eu fui transferido para o lugar mais próximo, que foi um abrigo de Sorocaba. E lá onde eu fiquei dos 15 aos 18. Então, quando eu saí daqui e cheguei lá, a diferença, a educação, os princípios eram totalmente diferentes. Então, eu tive dificuldade de colocar em prática aquilo que tinham me ensinado. Ao completar 18 anos, Vinícius precisou deixar o acolhimento. Passou por momentos difíceis, chegou a morar nas ruas, mas conseguiu reconstruir a própria história. Hoje, voltou ao núcleo Vovó Josefina como funcionário. Deus me dá esse privilégio de poder voltar a ajudar, trazendo recursos para cuidar de quem cuidou de mim. Aí a gente faz sentido o que Eclesiastes 7:8 diz. Melhor é o fim do que o começo. O tempo passou, o formato do atendimento mudou, mas o propósito do lugar continuou o mesmo: cuidar das novas gerações. Como as crianças vêm aqui no contraturno escolar, e um grande foco que a gente tem é oferecer às famílias essa segurança delas estarem aqui, de não estarem nas ruas, de não estarem muitas vezes em perigo com pessoas desconhecidas, ou inclusive em telas, o tempo em telas. Então a gente vê além da interação social, um lugar seguro para elas ficarem, tanto de aprendizado quanto de compartilhamento com amigos, de conhecer outras pessoas. Traz para nós a segurança e a certeza do excelente trabalho realizado. Muito carinho, alimentação adequada, aprendizado, na verdade estamos preparando o cidadão do futuro nesse momento e o Núcleo Vovó Josefina é esse grande parceiro que atua nessa missão, né, que é de formar o cidadão do futuro. Um trabalho que continua fazendo a diferença na vida de muitas pessoas da região. É o caso da família de Lídia. Meu nome é Lídia, eu tenho 38 anos, moro em Araçoiaba da Serra. Eu conheci a Adra em 2025. Uma amiga minha deixava os filhos lá quando eles eram pequenos e ela me falou, olha, é muito bom porque lá eles cuidam bem das crianças, tem bastante atividade, é um lugar assim excelente para eles. Aí conversei com o pessoal falou que tinha todo um procedimento para entrar lá, fui atrás, tudo, e graças a Deus consegui a vaga para ele. No geral, as crianças chegam ao núcleo por meio de encaminhamentos da rede de assistência social do município. Aqui a gente trabalha em rede, então não é só o núcleo, nós temos o CRAS, o CREAS, Conselho Tutelar, nós temos toda essa rede que a gente sempre está em reunião, todos sentamos para ver estratégias, para pensar naquela família como um todo, porque não é só a criança, o que nos importa é todos, né? João é filho único. Por isso, a convivência com outras crianças do núcleo tem sido importante para o desenvolvimento dele. Ele ficou com a minha mãe até os 5 anos, quase 5 anos. Aí minha mãe faleceu em 2023. E aí João começou a entrar numa depressão, né? E não queria fazer nada, ficava só na casa, com o vô fazia tudo para ele. Em 2024 ele ficou período integral na escola, só que ele vinha muito cansado. E a gente nem conseguia ficar com ele, ele chegava e já dormia. Aí ela nos procurou para ter esse apoio aqui da Adra nessa questão com o João. Ele chegou
muito tímido, chorando demais, todo dia chorava, dava dor de barriga. Ele era bem quietinho mesmo, só ficava no banco, sabe? Hoje ele já brinca com os amigos, com os meninos e até tá até aprontando já aqui na Adra. Lá ele chega e a gente consegue ainda ter uma vida familiar com ele, apesar de a gente trabalhar e chegar um pouco mais tarde do trabalho, mas a gente consegue ter uma vida assim, um tempo com ele. Ele se desenvolveu muito porque, como ele é filho único, ele tem mais contato com os adultos, né? Então acaba ficando um adulto. E ele começou a conviver melhor com as crianças, se dar melhor, brincar mais, porque ele era muito tímido, ele não gostava nem quando estava com mais crianças, ele ficava sempre retraído em outro lugar. Ele simplesmente ama. Ele sempre fala que ele é o paraíso das crianças. Para muitas famílias, o núcleo acaba se tornando mais do que um espaço de atividades. É um lugar de apoio, convivência e cuidado. Eu agradeço a Adra porque trouxe uma nova vida para a gente. A Adra trouxe todo esse amor e junto com o pessoal que cuida dele, a gente sente o amor deles pelo João e pela gente também, porque tem todo esse cuidado, não só com ele, mas com a nossa família. O Núcleo Vovó Josefina já tem uma longa história ajudando crianças e adolescentes da região. E agora há planos de ampliar esse trabalho, com novas iniciativas voltadas para preparar adolescentes para dar os primeiros passos na vida profissional. Porque aqui é só até 15 anos, depois fica uma lacuna vaga, né? Então, ele já praticamente, o adolescente que está ali fazendo o curso preparatório, geralmente já consegue o emprego. Então, esse ano que passou foi frutífero nessa parte para a gente. A gente não só soltar o nosso adolescente para o mundo, né? Mas direcioná-lo, ele, a algo que vai ajudar ainda mais. Para que esse trabalho continue crescendo, a estrutura do núcleo também precisa de melhorias. É um prédio já bem antigo, tem 36 anos de construção. Toda a infraestrutura, ela requer cuidados. Então, a gente trabalha com crianças, é uma área rural e, diante desse contexto, às vezes a gente precisa de reformas, a gente precisa ampliar os espaços. A questão da acessibilidade aqui também é muito necessária, que, como falei, é um prédio antigo. A gente gostaria muito de ter esses pontos de acessibilidade no prédio. Também a gente tem um desejo de ampliar o nosso refeitório, porque hoje ele está ficando pequeno. A gente tem um projeto, um plano, um sonho de atender mais crianças aqui. Porque o espaço externo é muito bom, mas algumas salas elas são pequenas, como citei o banheiro, e o auditório nosso também é pequeno, como também o refeitório. Tudo isso com um propósito: abrir caminhos para que essas crianças e adolescentes possam enxergar novas possibilidades para o futuro. E é o que eu sempre falo para todos eles. A realidade que vocês vivem hoje não precisa ser para sempre. Vocês podem quebrar esse ciclo. Vocês podem transformar, né, estourar essa bolha. E com isso fazer com que eles tenham esperança, que eles tenham vontade de querer vencer na vida. O Núcleo Vovó Josefina é um espaço onde crianças e adolescentes podem se desenvolver de uma forma segura. Aqui no dia a dia, elas aprendem que são capazes de construir um futuro melhor. E como nós vimos hoje, esse trabalho já ajudou a transformar a vida de centenas de pessoas que moram por aqui. Se você deseja conhecer mais sobre essa iniciativa, acesse o site adra.org.br e veja como você também pode ajudar a transformar essas histórias.